E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Tudo beleza? Tudo firmeza? Tudo tranquilo? Seguinte, boas-vindas ao primeiro vídeo aqui do canal Literalmente Rabiscando. Aqui quem vos fala é o Zucas. Para os meus queridos pupilos, professor Zé Mato Grosso, tá bom? Mas enfim, gente. Bom, esse aqui é o módulo 1 da frente A de redação. A frente A é a frente de estrutura, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai estar trabalhando aqui com redação no nosso curso, literalmente rabiscando, é estrutura. Vou ser bem direto ao ponto. Mas antes de a gente começar, olha só. Galera, agora são 2 horas da manhã, tá? No horário de Brasília, 2 em ponto. Então eu realmente estava muito animado para poder gravar esse vídeo para vocês. Então eu espero que vocês assistam até o final sem pular nada. Não assistam em 2x, pessoal, por favor. Consumam bem esse conteúdo, porque é um conteúdo bem feito. E, gente, é o seguinte: meu propósito aqui, eu acho que é muito importante eu deixar isso bem claro no primeiro vídeo dessa série de redação, tá? Meu propósito aqui é fazer com que vocês cheguem lá no Enem e façam a redação com confiança, sem precisar usar rascunho, direto na folha oficial de redação. Ah, mas Lucas, você fez isso por acaso para ter tirado 900 mais? Bom, tirei 920 em 2022, em 2023 tirei 960, tá? E eu quero mostrar aqui para vocês meus rascunhos. Não é nenhum alter ego aqui em mim, tá? Não é uma outra pessoa comandando meu corpo, sou eu mesmo sendo desumilde. Brincadeira, gente. O propósito é mostrar que vocês estão aprendendo com quem sabe, tá? Bom, gente, é o seguinte. Esse aqui é o meu rascunho do Enem 2022, o primeiro Enem que eu fiz. Então, o primeiro Enem que eu fiz, ó, esse aqui foi o rascunho, tá? Tem nada. Eu risquei, as únicas coisas que tinha no rascunho eu risquei, cara. Tá vendo? Vazio, limpo. Certo? E o outro rascunho aqui moiou tudo porque choveu e ele tava perto da janela do meu quarto. E eu não fechei a janela do quarto na hora da chuva, então tá todo molhado, mas tá aí pra quem quiser ver. Tem nada também. Tem uma linha, e essa linha eu só usei ela pra poder testar e ver se ia caber na folha oficial de redação, tá, gente? Então eu fiz tudo direto na folha de redação, beleza? E eu quero fazer com que vocês consigam ter essa mesma proeficiência que eu tenho hoje com a escrita, tá? Bom, eu também comecei do zero, não sabia de nada de redação dissertativa argumentativa. Eu posso afirmar que o ponto de partida, não só para mim, mas para qualquer um, é a estrutura. Por isso que a frente A é uma frente que vai falar sobre estrutura, tá bom? Então o módulo 1 aqui se chama Introdução à Estrutura. Eu não pensei num nome melhor para ele, tá? Porque o principal tópico, já vou adiantar, vai ser parágrafo padrão, tá bom? Então esse vai ser o principal tópico do vídeo, mas eu não quis colocar isso como nome do módulo porque eu vou trazer algumas outras coisinhas, tá bom? Gente, é o seguinte, eu quero adiantar que esse material ele ficou um pouquinho cru, talvez não pareça para vocês aí, mas um exemplo aqui é essa tabela de competências, ok? Essa tabela de competências aqui, pessoal, eu fiz ela meio nas coxas, né? Eu tirei print na internet. Estão vendo que tá tudo feito no punho? Tudo feito no punho, né? Com exceção dessa tabela aqui. E claro, né? Esses textos aqui eu não vou copiar, né? Um tempo desperdiçado. Não tem porquê eu querer gastar tempo com isso. Tá bom, gente? Então, entendam. Isso aqui eu não vou copiar na mão, tá? Esse tipo de coisa aqui, ó. Por exemplo, aqui tem texto também, ó. Não vou copiar isso aqui na mão, gente. Isso aqui eu tiro print mesmo e colo. Mas a maioria das coisas estão escritas no punho, né? A maioria não. A maioria não, mas assim, as coisas mais importantes elas estão todas feitas no punho e as competências elas também vão ser feitas no punho no material final, tá? Esse aqui por enquanto eu vou disponibilizar ele para download aí na descrição do vídeo, tá? Vou colocar no Google Drive, no Mediafire, aí quem quiser escolher o modo de download escolhe aí, vai ter vários links, talvez até no Mega eu coloque, tá? Só no ForShared que não, né? Que pelo amor de Deus, esse bagulho aí em pleno 2024 não dá mais não. Mas enfim.
Bom, pessoal, então a gente vai falar sobre estrutura, tá? Eu peço perdão aí por não ser direto ao ponto, porque a primeira aula eu queria dar alguns detalhes a mais. Todas as aulas vão ser assim, vão ter o material para download na descrição, beleza? Vão ter vários links para quem quiser escolher qual o método de download, né? Mas enfim. E no caso, esse aqui ele não vai ter as competências no punho, mas o próximo eu vou fazer as competências no punho, tá? Vai ser essa mesma lousa digital, ok? Eu ainda tenho que converter ela, porque se eu não me engano o tipo de arquivo é .xos, uma coisa assim, tá? .xos. Vou converter para PDF para que vocês possam acessar pelo celular, tablet, notebook, computador, seja lá o que for, tá? E é basicamente isso. E eu também não tenho um plugin de laser, mas eu vou procurar depois um plugin de laser no Shornal, que é esse software que eu estou usando, para poder mostrar para vocês as coisas que eu estou lendo. Por enquanto vai ser no cursor mesmo e no tracejado, tá bom? Mas enfim, então vamos lá, pessoal. Vamos começar essa aula aqui, já enrolei demais. Bom, galera, a redação no Enem, todo mundo sabe que ela é uma redação do tipo dissertativa argumentativa, certo? Não temos segredo nenhum nisso, eu acredito, né? E a redação dissertativa argumentativa é um texto em prosa. Eu acho que é importante dizer isso porque, por mais que seja algo óbvio, o texto em prosa ele tem algumas características em específico, tá? Isso aqui não é redação, obviamente, né? Tipo de Enem ou coisa do tipo. Isso aqui são alguns trechos que eu retirei do livro O Ser e a Poesia, do Alfredo Bose, se eu não me engano, é o nome dele. Ele era um professor de letras na USP, ok? Eu posso estar errado, mas eu acho que o nome dele é Alfredo Bose, tá bom, gente? Mas enfim. Bom, então aqui é o mesmo livro, tá? Isso aqui é um texto em prosa, né? Beleza? Então a gente tem aqui um texto em prosa e aqui a gente tem um texto em poesia, tá? Essa é a diferença da prosa e da poesia. A diferença é a forma que são colocadas as palavras. É claro que a poesia ela tem um outro propósito, né? Ela tem um propósito bem mais artístico, né? Enquanto a prosa ela geralmente vai ter um propósito informativo, crítico, enfim. Cara, tem muitas formas de você colocar cada um desse tipo de texto, ok? Mas como o nosso foco aqui é a prosa, galera, é o seguinte: a prosa, eu quis deixar bem claro que o texto dissertativo argumentativo é uma prosa, por quê? Olha só, gente. Tá vendo essa setinha aqui que puxa texto em prosa para macro e micro? A gente vai fazer análises de grande escala e de pequena escala dentro do texto. Nos próximos módulos vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, mas eu já coloquei um exemplo do que acontece, tá bom? Que são as relações textuais. Gente, relações textuais é basicamente questão de como que os conectivos se ligam dentro do texto, tá bom? Isso aqui diz respeito a elementos coesivos, tá bom? Elementos coesivos, eu deixei essa lacuna aqui para a gente colocar o seguinte. Primeiramente, eu quero mudar aqui o tipo de tracejado, né? Colocar padrão. Vamos colocar aqui que isso aqui é com... Opa, calma aí que o traço está muito fino, gente. Vamos colocar aqui, ó. Competência. Tomara que caiba, amém. Competência 4, pessoal. Beleza? Gente, olha só a competência 4 aqui. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ou seja, pessoal, como eu disse, a estrutura é a base de tudo. Se você não sabe a estrutura do texto dissertativo argumentativo, você não vai saber escrever a redação. Porque, olha só, a competência 4 fala de mecanismos linguísticos. O que são esses mecanismos linguísticos? São elementos coesivos. Conectivos, por exemplo, são elementos coesivos, tá bom? Elemento coesivo é tudo aquilo que vai trazer uma ordem lógica, um sentido para o seu texto, tá? Pessoal, existe uma diferença entre coerência e coesão, mas eu não vou estar explicando ela nessa aula aqui, tá? Porque esse módulo ele não é dedicado a isso, tá bom? Mas eu quis colocar aqui, né, deixar bem claro que as relações textuais dizem respeito à competência 4, justamente porque eu acho que é bem importante a gente já tirar algumas dúvidas, né? Para não ficar nada muito mal esclarecido, beleza? Bom, esse aconteceu e acontecerá aqui, gente, isso aqui é um método inteligentíssimo que o tio Zé Mato Grosso inventou para poder lembrar de relações
anafóricas e catafóricas. Galera, é o seguinte, no poema, né? Então, no tipo de texto que se trata da poesia, você geralmente, poema, soneto, né? Enfim, tudo isso é poesia, tá? Até música, música também é poesia, beleza? Mas enfim, nesse tipo de texto, algumas figuras de linguagem, de sintaxe, como por exemplo a anáfora e a catáfora, que no caso sintaxe diz respeito à construção do texto, né? Então, gente, geralmente vão ter algumas diferenças entre a prosa e a poesia, tá bom? Então, no caso, a anáfora na poesia, ela é a repetição, né, de vários termos no início dos versos, né? Então, basicamente, o sentido aqui no texto dissertativo argumentativo, que é um texto em prosa, é diferente, tá bom? Aqui no texto em prosa, a anáfora, ela é um resgate, tá bom? Um resgate de ideia, tá? Algo que aconteceu anteriormente e você retoma com conectivo, tá bom? Eu vou mostrar alguns exemplos no decorrer desse vídeo, tá? Minha dicção falhou aqui completamente, mas tudo bem. E o acontecerá é porque você não está retomando uma ideia, você está antecipando uma ideia, tá? Acontecerá, olha só, aconteceu, como eu disse, retoma a ideia, a anáfora, então aconteceu, beleza? Aconteceu começa com A, de anáfora. E acontecerá, né? É acontecerá, só que sem a vogal A no início. É de catáfora, vai acontecendo. Mas, gente, isso aqui é um método tão inédito aqui que o professor Zé Mato Grosso tem. Ninguém pensa igual o professor Zé Mato Grosso. 1000 de QI, galera. Eu acho que a minoria de vocês vai entender isso. Parabéns para quem entender. Mas, galera, olha só, vou explicar mais uma vez. A anáfora retoma uma ideia. Então, se retoma uma ideia porque já aconteceu no passado, já aconteceu ele no meio do texto antes, tá? Então, por isso, aconteceu. A ideia ela já aconteceu, ela já esteve presente no texto. Aconteceu começa com A, beleza? E acontecerá começa com a letra C, né? Olha só que maravilha. Que é de catáfora. Catáfora é uma ideia que está por vir ainda no texto, tá? Mas como assim uma ideia que está por vir no texto, né? Que está por vir ainda? Gente, é muito fácil de imaginar, eu acredito, uma ideia de retomada, beleza? A retomada de ideia eu acredito que seja simples de imaginar. Mas aqui no caso da catáfora em prosa, eu vou estar colocando um exemplo, tá? Eu deixei essa lacuna aqui para poder colocar um exemplo, beleza? Mas vamos lá. Tá no traçado padrão, beleza? Eu acho que eu vou colocar isso aqui na cor. Vou colocar um rosinha aqui, que eu curto rosinha. Beleza. Vamos lá então, gente. Olha só, um exemplo de catáfora é essa frase aqui do Ariano Suassuna, tá bom? Olha só, eu não sei se eu vou escrever corretamente, tá? Mas acredito que sim. Oxi, meu Deus do céu, esqueci de tirar do tracejado. Vamos colocar aqui na escrita padrão? Pra mim tá no padrão, gente, não percebi, mas enfim, perdão. É muito. É muito difícil de você vencer a injustiça secular. Vamos lá. É por isso que eu escrevi tudo antes da aula começar, gente, pra vocês não ficarem a aula toda com cara de sonso olhando eu escrever, que eu escrevo muito lento, tá? A injustiça secular que dilacera o Brasil em dois países distintos. Gente, com o tempo eu vou pegando a prática, tá? Então eu vou escrever mais rápido. Peço que tenham paciência nesse começo, por favor. Nessa parte vocês podem colocar em 2x, tá? Nessas partes assim, tá? Mas enfim, o país dos privilegiados e o país dos despossuídos. Gente, então isso aqui é um pensamento do Ariano Suassuna.
magnífico, maravilhoso. Essa é a injustiça secular. Concordo perfeitamente, gente. É a má distribuição de renda. O Brasil ele sofre uma enorme má distribuição de renda e quase todos os problemas do Brasil estão relacionados com má distribuição de renda. Gente concentrando muito capital e a maioria da população pobre, tá? Isso aqui é a injustiça secular que dilacera o Brasil. Gente, isso afeta em educação, afeta na saúde, afeta na criminalidade, óbvio, né? Pelo amor de Deus, é óbvio que no Alphaville, lá em São Paulo, bairro de gente rica, não acontece crime nenhum, quase. Mas aí você pega, sei lá, uma zona leste ali, filho. Meu irmão, bagulho é barra pesada que tome tchan tchan e só Deus aguenta. Galera, então é o seguinte, na gramática, que não é o foco aqui, tá? O foco aqui é especificamente estrutura do texto, mas na gramática isso aqui seria, olha só, esses 2 pontos aqui representam uma oração subordinada substantiva apositiva. Por que apositiva? Porque o que a gente tem depois disso aqui... Opa, calma lá. Gente, eu quero fazer uma correção aqui, que eu coloquei umas aspas aqui que não tinham necessidade, tá? Ó, o país dos privilegiados e o país dos despossuídos, tá? Coloquei aspas aqui, não tinha, tá? Perdão. Mas enfim. Gente, esses 2 pontos aqui é de aposto, tá? O que vem depois dos 2 pontos é um aposto, o país dos privilegiados e o país dos despossuídos. Agora, gente, o que tem de catáfora aqui? O que tem de antecipação de ideia? A antecipação de ideia aqui, gente, se dá por 2 países, vamos colocar aqui, né? Ó, 2 países distintos, tá? Então a gente tá... Com 2 países distintos, a gente tá antecipando uma ideia. Por quê? Porque 2 países distintos é designado por o país dos privilegiados e o país dos despossuídos, tá? O país dos privilegiados e o país dos despossuídos designam apenas esse termo, 2 países distintos, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma catáfora, que é uma antecipação de ideia. A gente tem uma ideia primária e depois continua ali, tá? Então é basicamente uma antecipação. Geralmente, a gente vai ter pronomes demonstrativos, tá? Vão ser geralmente pronomes demonstrativos. Esse caso aqui é um caso mais incomum, tá? O que eu pensei aqui agora, beleza? E é basicamente isso, tá? Eu queria dar um exemplo de catáfora para vocês já começarem a ter algumas noções, tá bom? Mas enfim. Bom, pessoal, eu queria só deixar bem claro que isso aqui não tem necessidade de leitura, tá? Esses trechos que eu peguei do livro O Ser e a Poesia, do Alfredo Bose, tá? Não tem necessidade de ler isso aqui, eu só quis demonstrar a colocação das palavras nesses tipos de textos. Mas enfim, agora que eu já mostrei algumas relações textuais que acontecem, tá bom? No meio da sua redação, vamos para o parágrafo padrão. Galera, parágrafo padrão, eu costumo dizer que se a sua redação ela não tem... O parágrafo da sua redação não tem pelo menos 3 pontos finais, se um parágrafo só tem 2 pontos finais, algo de errado não está certo, tá bom? Gente, é intrínseco, tá? Necessário pra caramba que tenha pelo menos 3 pontos finais cada parágrafo da redação, pelo menos, tá bom? Não significa que você precise colocar 4, 5, tá? Mas é o seguinte, se você tá colocando apenas 2 pontos finais em um parágrafo, que deve conter tópico frasal, que é a introdução do parágrafo, desenvolvimento e conclusão, gente, detalhe, isso aqui não é estrutura da redação, isso aqui é parágrafo padrão, tá? Então isso aqui é a estrutura do parágrafo. Gente, não adianta eu começar já a mostrar a estrutura da redação sem antes mostrar como que deve ser um único parágrafo, tá bom? Isso aqui não tem nada a ver com a questão do micro e do macro, tá? Aquilo lá é mais de elemento coesivo, vai ter um módulo dedicado a isso, como eu disse anteriormente, beleza? Mas, pessoal, é o seguinte, esses são os 3 elementos que devem conter, tá? Devem estar contidos no parágrafo padrão, beleza? Bom, isso aqui não serve só para redação do Enem, serve para concurso, serve para, sei lá, se você estiver numa faculdade de direito, de administração, para você fazer um TCC. Gente, parágrafo padrão é
simplesmente uma das coisas mais importantes que tem no texto em prosa, tá? Mas enfim, vamos lá. Tópico frasal, eu vou escolher aqui a cor verdinha, que eu não usei aqui nessa lousa inteira, tá? Mas enfim, o tópico frasal, galera, ele é uma afirmação, tá? Afirmação acerca, né? Eu vou colocar aqui um tracinho e continuar embaixo, acerca do assunto, ok? Eu posso também defini-lo como ideia geral daquilo que será trabalhado no parágrafo, ok, pessoal? Então, galera, de certa forma, eu posso dizer que o tópico frasal ele tem que ser um resumo do parágrafo todo. Então, uma frase para resumir tudo, tá? Aquilo que será trabalhado no parágrafo. É claro, né, que não deve ser um resumo, gente, literalmente. Ele é uma ideia geral, ele é a ideia que abre o parágrafo. Tudo que aparecer no parágrafo depois tem que ter a ver com o tópico frasal, tá? Se tiver alguma coisa desligada do tópico frasal, é porque tá errado seu parágrafo, tá bom? Vocês já vão entender. Eu peguei uma redação nota 1000 e eu, com meu olhar de águia, olhar crítico que eu tenho, gente, eu vou conseguir meter o pau nessa redação nota 1000. Brincadeira, gente, isso é impossível, né? Mas eu vou estar mostrando para vocês algo que, na minha opinião, eu, se fosse corretor, eu daria 960, tá? Uma redação muito boa, mas eu daria 960. Provavelmente outro corretor daria nota 1000, né? Aí, como soma as duas notas e divide por 2, 1000 mais 960 dá 1960, dividido por 2 ia dar 980, né? Então, esse aluno aqui, né, esse vestibulando, se ele tivesse tendo a redação dele corrigida por mim, ele teria 980 pontos, não 1000, tá bom? Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Uma redação nota 1000 do Enem de 2021 e uma redação do Enem de 2022, né? Também nota 1000. Eu dispus elas horizontalmente porque eu acho que assim fica mais intuitiva a interface, fica mais minimalista, mais limpa. Acho que fica bem mais interessante do que ter que ficar assim abaixando muito, abaixando, abaixa, rola o scroll do mouse, né? Então acho que é bem melhor deixar dessa forma, tá bom? Mas enfim, eu vou querer um feedback de vocês também, tá bom? Então vocês podem deixar nos comentários, podem me falar no WhatsApp também, tá? No meu privado. Mas enfim. Bom, então o tópico frasal ele tem que ser uma afirmação acerca do assunto, né? Ele abre o parágrafo. E o desenvolvimento? Galera, eu acho que não tem tanta necessidade aqui, porque é meio óbvio que o desenvolvimento. Eu vou colocar uma coisa bem superficial aqui, tá? Só pra não dizer que não tem nada, tá? Mas isso aqui é desenvolvimento, literalmente, né? Desenvolvimento. O que que o nome é desenvolvimento? É porque isso aqui é um desenvolvimento do tópico frasal, gente. Não tem segredo, tá? Isso aqui não tem segredo. Desenvolvimento do parágrafo padrão, ele é desenvolvimento do tópico frasal. Ou seja, você basicamente abre aquela ideia, você começa a fazer uns emaranhados ali, a hora que você começa a falar um monte de abobrinha e perde nota porque o que você está falando é incoerente. Mas fiquem tranquilos porque, como eu disse, eu ainda não tenho certeza de quais vão ser todas as frentes, mas podem ter certeza que vai ter uma frente dedicada a conhecimento de mundo, tá? Senso crítico. Não vai ser necessariamente aulas de sociologia, de filosofia, tá? Mas vão ser debates, basicamente, tá? De certa forma, a respeito de alguns assuntos que caem, já caíram e podem vir a cair no Enem, tá bom? Então, gente, o desenvolvimento do tópico frasal, ele vai ter repertório sociocultural produtivo, tá? E, galera, eu já quero adiantar uma diferença aqui entre recorte temático e repertório sociocultural produtivo. O recorte temático, ele é um repertório sociocultural produtivo, tá? Então não tem diferença. Eu falei que eu queria esclarecer a diferença, mas não tem. Mas, pessoal, o recorte temático em específico, ele é um repertório sociocultural que aparece na introdução. Todos os outros repertórios socioculturais que aparecem no meio do texto, eles não podem ser chamados de recortes temáticos.
temáticos, no caso, né? Mas enfim. Bom, então esse é o desenvolvimento. Desenvolvimento do tópico frasal. Conclusão, eu vou colocar aqui, ó. Colocar isso aqui, ó. Gente, é muito óbvio, né? Conclui. Eu vou colocar isso aqui assim, ó. Conclui o tópico frasal. Brincadeira, né, gente? Conclui o desenvolvimento, tá? Mas enfim, então é o fechamento de ideia, tá? Fechamento de ideia. Vou colocar aqui, ó. Só pra vocês não me chamarem de vagabundo. Oxi, meu Deus do céu. Era melhor nem ter feito, que saiu um F feio da porra. Fechamento de ideia. Ok? Bom, por enquanto vocês não aprenderam nada com isso aqui, tá? Eu tenho certeza. Isso aqui não ajuda em nada, tá? O tópico frasal até que ajuda, porque, galera, como aqui já diz, ó, afirmação acerca do assunto. Tem que ser uma afirmação. Tem que ser uma afirmação acerca do assunto. Não comecem o parágrafo com uma pergunta. Pelo amor de Deus. É errado. Tá? Isso é errado, tá bom? Então, galera, vamos lá. Vamos agora realmente começar a aula. Agora que se inicia tudo, olha só que bacana. Mas enfim. Então, pessoal, essa primeira redação aqui, ela é do Enem 2021, tá? Aqui o tema foi Invisibilidade e Registro Civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Agora eu vou escolher aqui nossa queridíssima ferramenta de marca-texto e, sei lá, o amarelo mesmo, acho que tá legal. Eu vou mostrar para vocês o que é cada um daqueles elementos, tópico frasal, desenvolvimento e conclusão em cada um dos parágrafos da redação, tá bom? Então vamos lá. O conceito de cidadania mutiladas, né? O conceito de cidadania mutiladas do geógrafo brasileiro Milton Santos explícita. Ai, gente, minha garganta não tá mais aguentando. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tá, graças a Deus. Conceito de cidadania mutiladas do geógrafo Milton Santos explícita que a democracia só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social. Estão vendo que é uma afirmação? Não é uma afirmação isso aqui, gente? Olha só a afirmação. Conceito cidadania mutiladas do geógrafo Milton Santos explícita que a democracia só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social. Gente, totalidade do corpo social nada mais nada menos do que as pessoas terem os seus direitos garantidos, como o próprio tema fala, tá? Então, totalidade do corpo social é você ter a sua cidadania respeitada, seus deveres em dia, em troca, seus direitos sempre sendo concedidos. Claro que você, se você é uma pessoa que deve, né? Você é uma pessoa que não cumpre com seus deveres, poxa, eu acho que faz sentido, né, de você perder alguns direitos. Igual quem trabalha CLT. CLT, falta um monte de dia. E aí pega um atestado médico com CID, né, no caso, um atestado médico que ele não vale de nada, né? O médico ele foi lá, deu um atestado falando que você estava doente, por isso você faltou um monte de dia. Mas tem uma CID, pessoal. CID é CID, tá bom? CID basicamente é uma identificação para o patrão ver que aquilo lá é uma falácia, tá bom? Uma falácia do funcionário. Então ele não tá doente nada, mas ele queria um atestado médico, porque é o dever do médico dar um atestado para alguém que tá supostamente doente, né? Mas enfim. Então, no caso, gente, se a pessoa não trabalha, né, ela pode perder o 13º, sei lá, férias. Não sei como funciona a CLT não, gente. Ela pode perder uma parte do salário daquele mês, tá? Isso aí é fato, isso aí eu tenho certeza que sim, tá? Gente, se uma pessoa ela deixa de trabalhar alguns dias, ela vai receber apenas os dias que foram efetivamente cumpridos. Então, um exemplo, né? O salário completo é o direito da pessoa se ela não trabalhou alguns dias? Não é, tá? Então, da mesma forma que a gente tem alguns deveres, aliás, alguns direitos, a gente tem muitos deveres. A gente deve cumprir esses deveres para termos nossos direitos. Da mesma forma que a liberdade, ela é um direito, tá? A liberdade é um direito. Mas a pessoa que não cumpre
com o Código Penal e comete crimes, ela não está cumprindo com os deveres dela. O dever dela é ser uma pessoa direita, né? Direita no sentido de uma pessoa que obedece às leis, né? Ela deve ser uma pessoa obediente às leis e se ela não for, ela perde esse direito que é a liberdade. Então, se ela descumpre um dever, ela perde um direito, tá? Isso é a totalidade do corpo social. Bom, vamos aqui mudar a cor, então. Isso aqui, gente, essa cor verde que eu vou utilizar a partir daqui, já é para o desenvolvimento, tá? Desenvolvimento do parágrafo. Então, vamos lá. A partir dessa perspectiva, é possível observar que a realidade contemporânea brasileira se distancia desse ideal democrático, uma vez que inúmeros indivíduos ainda permanecem em uma situação de invisibilidade acarretada pela ausência do registro civil, o qual atua como ferramenta de garantia de acesso à cidadania no país. Acabou. Pessoal, qual que é o próximo ponto final aqui? O próximo ponto final aqui é esse, né? Vamos contar aqui, ó. Tem 1, 2, 3. Caramba! Que mágico, né? Nossa, eu não esperava por isso, né? Gente, é o mínimo, tá? Não significa que ter 4 esteja errado. Não significa que ter 5 esteja errado. Na verdade, geralmente, se você consegue colocar 4 ou 5 pontos finais num parágrafo, é porque você tem uma letra muito miudinha, mas é porque você sabe escrever, né? É porque você tem bagagem, né? Tem coisa o suficiente na cabeça para implementar ali no texto. Então, ter mais pontos finais pode até ser um ponto positivo, tá? Desde que você não se perca nas suas ideias e acabe falando alguma coisa incoerente. Vamos lá, então. Vamos com laranjinha aqui, então. Desse modo, é essencial analisar os principais propulsores desse contexto hostil: o descaso governamental e a falta educacional. Então, gente, isso é o parágrafo padrão, tá? Agora, eu quero mostrar para vocês um negócio. A partir dessa perspectiva, tá vendo esse conectivo? Esse conectivo aqui, a partir dessa perspectiva, ele é um conectivo que dá uma ideia de retomada, né? Uma ideia de retomada não, uma retomada de ideia, na verdade, tá? Ele é um elemento coesivo catafórico, tá bom? Então é um conectivo que ele retoma uma ideia, né? A partir dessa perspectiva. De qual perspectiva? Da perspectiva de conceito de cidadanias mutiladas, do geógrafo brasileiro Milton Santos, tá bom? É possível observar que uma realidade contemporânea brasileira se distancia desse ideal democrático. Tá vendo, ó? Desse ideal democrático. Qual é o ideal democrático? Totalidade do corpo social. A democracia só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social. Então, pessoal, tá vendo que tá tudo relacionado ali em cima? É porque é uma abertura do tópico frasal, tá? Esse termo aqui, esse pronome relativo não, tá? Demonstrativo desse ideal democrático, né? Aqui, ó. Desse ideal democrático. Desse aqui também é elemento coesivo, tá? Não é conectivo, gente. Tem uma diferença entre elemento coesivo e conectivo. Todo conectivo é elemento coesivo, mas nem todo elemento coesivo é conectivo. Assim como todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado, tá bom? Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Uma vez que inúmeros indivíduos ainda permanecem em uma situação de invisibilidade acarretada pela ausência. Olha só, isso aqui é a tese, tá bom? Isso aqui não tem a ver com o parágrafo padrão, mas eu já quero antecipar para vocês. Uma vez que inúmeros indivíduos ainda permanecem em uma situação de invisibilidade acarretada pela ausência do registro civil, o qual atua como ferramenta de garantia de acesso à cidadania no país. Isso é a tese dele, tá bom? Então ele está concordando com o tema. Como assim concordando com o tema? Ele está concordando que a invisibilidade, né? Vamos pegar aqui o negócio, né? Ele está concordando que a invisibilidade, ela existe, tá bom? Nossa, tô deixando ela manchada aqui, mas enfim. Ele concorda que a invisibilidade, a garantia de acesso à cidadania no Brasil, é um problema, tá? Quando ele fala, uma vez que inúmeros indivíduos permanecem em uma situação de invisibilidade, ele concorda com o tema. Agora, se ele fala bem assim, a maioria dos indivíduos tem acesso à cidadania. Se ele fala isso, ele está discordando do tema. Pessoal, sua tese no Enem, ela sempre tem que concordar com o tema. Ela sempre tem que falar, fala que tem visibilidade em alguma coisa? Verdade, tem visibilidade em alguma coisa. Sua tese tem que concordar com isso. Mas, entretanto, contudo, todavia, porém, se você for capaz de produzir um texto... Gente, a tese
ela vai desenvolver todos os seus parágrafos de desenvolvimento, tá? Porque a tese ela é muito importante porque, cara, se você tá concordando com o tema, você vai falar de uma forma. Se você tá discordando, você vai falar de uma outra forma completamente diferente. São dois extremos, tá bom? Mas, gente, se você tem argumento suficiente para poder discordar do tema da redação do Enem e você consegue tirar nota 1000, você vai ser a única pessoa que vai tirar nota 1000 no país, porque é muito difícil de discordar de um tema do Enem. Eu acho que é impossível, tá? Mas enfim. Vamos lá então, pessoal, vamos lá. Vamos para o parágrafo de desenvolvimento 1 desse texto, tá? Sob esse viés analítico, né? Isso aqui, gente, olha só, eu quero já deixar bem claro um padrão, tá? Que é o seguinte: cor amarela vai ser tópico frasal, cor verde, esse verde clarinho aqui, vai ser o nosso desenvolvimento e a laranja vai ser a conclusão do parágrafo, tá bom? Então, sob esse viés analítico, isso aqui é catafórico. Mentira, anafórico. Perdão. Tá retomando uma ideia, tá? Sobre esse viés analítico, né? Qual viés analítico? Esse viés aqui de que a maioria das pessoas permanecem em uma situação de invisibilidade acarretada pela ausência do registro civil. Ou seja, tá vendo que isso aqui, ó, sob esse viés analítico, já retoma ali, ó, a questão da invisibilidade acarretada pela ausência do registro civil? Como eu disse, a tese ela vai influenciar todo o texto, tá? Então vamos lá. Pessoal, não só isso, mas é o seguinte: isso aqui é o argumento 1. É essencial analisar os principais propulsores desse contexto hostil. O descaso governamental, tá? Então, aqui no parágrafo de desenvolvimento 1, olha aqui como eu sou vidente, galera. Eu prevejo o futuro. Esse parágrafo de desenvolvimento 1, ele vai falar de descaso governamental. Vai falar como que o descaso governamental está associado à falta de registro civil. Tá? Como que isso marginaliza algumas pessoas, faz com que elas sejam coibidas dos seus direitos, tá bom? Então, gente, sobre esse viés analítico, vamos lá. É importante destacar, a princípio, que a inoperância estatal, galera, inoperância que não está operando, negligência, tá bom? Mesma coisa. Mas, enfim, inoperância estatal é um fato preponderante para a ocorrência dessa problemática. Reparem que, novamente, é uma afirmação, ponto final. É um fato preponderante para a ocorrência dessa problemática. A inoperância estatal. Gente, tá vendo que ele falou aqui, ó, inoperância estatal, e lá no parágrafo de introdução ele falou descaso governamental? São termos que é basicamente a mesma coisa. Descaso governamental é quase que sinônimo de inoperância estatal. Vocabulário é muito importante, tá? Mas, por favor, não foquem nisso no momento. Foquem em estrutura, tá? Estrutura é tudo, beleza? Se vocês seguem perfis no Instagram que ficam postando vocabulários chiques para usar na redação, mas não posta nada de estrutura, parem, tá? Isso aí vai sobrecarregar a mente de vocês vão achar que redação é só vocábulo, e não é. Não é, tá bom, gente? Principalmente estrutura. Se você tem estrutura, você já tem 800 mais, tá bom? O senso crítico, o conhecimento de mundo, o conhecimento do tema, tá? Tudo isso é o que dá os 200 pontos a mais para você chegar no 1000. Estrutura é 800 pontos, tá bom? Vamos lá. Então, olha só. Então, tá falando aqui uma afirmação, novamente, né? Como eu tinha anotado aqui no nosso tópico frasal, né? Uma afirmação acerca do assunto. Agora, gente, vamos olhar que isso aqui tudo, todo o desenvolvimento vai estar relacionado com inoperância estatal, tá bom? Vamos pegar aqui então a nossa corzinha verde. Olha só. Esse cenário decorre do fato de que, assim como pontuou o economista americano Murray sei lá, dane-se. O Murray, ok? Uma parcela dos representantes governamentais, ao se orientar por um viés individualista, né? Eu ia falar individual, mas enfim, e visar um retorno imediato de capital político, negligencia a conservação de direitos sociais indispensáveis, como a garantia de registro civil. Gente, vocês estão vendo que aqui abriu, a gente tinha inoperância estatal. De inoperância estatal, a gente já começa a falar de como que o viés individualista, ou seja, o egocentrismo dos governantes, tem a ver com isso. Ó, o governante é egocêntrico. Ele não quer saber de nada, pô. Ele tem poder, ele
vive uma vida tranquila, cara, né? Visa um retorno imediato de capital político, né? Vamos ver aqui, ó. Uma parcela dos representantes governamentais, ao se orientar por um viés individualista e visar um retorno imediato de capital político. Não sei o que seria capital político, gente, me perdoem, tá? Aqui eu avacalhei um pouco. Mas enfim, negligencia a conservação de direitos sociais indispensáveis como a garantia de registro civil. Mas de qualquer forma, capital político é alguma riqueza relacionada à política, né? Obviamente. Não sei o que necessariamente seria nesse contexto, mas fato é que o governante ele está mais interessado. Por exemplo, gente, nos Estados Unidos tem os delegados, né? Não é delegado da polícia, não, tá, gente? É outro tipo de delegado. Não sei como que funciona, mas existem pessoas que nos Estados Unidos o voto delas valem mais do que o voto de plebeus. Plebeus sujos. Mas enfim, brincadeira, pessoal. Mas de qualquer forma, existem os delegados, os votos deles valem mais do que o de pessoas normais. Acho isso um absurdo. Cadê a democracia nisso, né? Mas enfim. Então, basicamente, gente, o que acontece? O capital político, com essa análise que eu estou fazendo agora, pode ser isso. É basicamente você reforçar o seu público-alvo. Tipo, você correr atrás de quem vai te dar mais visibilidade. Você correr atrás de medidas estatais que valorize os grandes empresários, Luciano Heng, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ricardo Eletro. Então, gente, é basicamente você valorizar quem vai te dar visibilidade. Ou seja, você promove, né? Diminui a carga tributária, diminui os impostos para poder ajudar a empresa grande, tá? Quando você faz isso, aí o dono da empresa, né? O Ricardo Eletro, ele vai olhar assim pro presidente que tá querendo ser eleito e falar: porra, esse cara é foda. Ele diminuiu os meus impostos, melhorou muito a rentabilidade do meu negócio. Aí ele vai votar nesse cara, né? Porque foi do interesse dele. No caso dos Estados Unidos lá, isso é muito mais interessante porque o voto dos delegados, né, vai valer mais. Então, tipo, é como se eles contassem como mais pessoas. Isso é um absurdo, né? Mas tudo bem, né? O que eu tenho a ver com os Estados Unidos? Nada. Quem nasceu lá que se for, brincadeira. Vamos lá. Em decorrência dessa indiligência do poder público, cria-se um ambiente propício para a precarização infraestrutural de locais especializados no aporte de documentação pessoal, materializada na carência de cartórios, sobretudo em regiões mais afastadas dos centros urbanos. Tá bom? Pessoal, reparem que. Calma lá. Já passamos por um ponto final aqui. Por que você continua grifando verdinho, Lucas? Porque, gente, olha só. Em decorrência dessa indiligência de poder público, cria-se um ambiente propício. Isso parece conclusão para vocês? Está fechando a ideia? Não tá. A gente está continuando a ideia, tá? Isso aqui continua sendo desenvolvida, tá bom? E reparem, tem 4 pontos finais nesse parágrafo. As ideias elas ficam muito mais bem organizadas quando você tem essa disposição de pontos, tá bom? Bom, gente, vamos lá então. Olha só, em decorrência dessa indiligência do poder público, indiligência, creio eu que seria, tipo, ignorar mesmo, tá? Fingir que não existe. Mas enfim. Cria-se um ambiente propício para a precarização infraestrutural de locais especializados no aporte de documentação pessoal, ou seja, que ele está falando que os cartórios, né? Cartório, vamos ver, a Secretaria de Segurança Pública do Estado, tá? SSP, para quem não sabe. Cartório, SSP, né? Secretaria de Segurança Pública. Não sei se tá outros, dane-se. Tá? Mas aqui no Mato Grosso, por exemplo, a gente tem a Caravana da Transformação, que é um programa que, creio eu, foi o Mauro Mendes que criou, tá? A Caravana da Transformação não é nem SSP, né? Não é Secretaria de Segurança do Estado, e nem cartório, obviamente, né? O cartório é fixo. A Caravana da Transformação, ela vai de cidade em cidade. Lá você vai ter programas como o ProErd, você vai ter cirurgia de cataratas, vai ter alguns eventos, assim, para beneficentes, tá? Para poder ajudar a população da cidade, né? Então, como ela é um evento que não é fixo, né? Vai passando de cidade em cidade, também vai ter a questão de documentação. A Caravana da Transformação, ela serve para você poder tirar alguns documentos pessoais essenciais para você garantir os seus direitos, tá? Então, é um exemplo. Gente, eu
fui na Caravana da Transformação, eu acho que, eu não sei se foi meu CPF ou RG, acho que foi meu RG, minha identidade, né, carteirinha de identidade, ela foi feita na Caravana da Transformação. E, cara, é precário mesmo, tá? É realmente precário. As maquininhas pra você. Ah, cartório eleitoral também é um exemplo, tá? Mas enfim, as maquininhas pra você fazer a digital lá, elas captam muito mal, as filas são muito grandes, então tem poucas pessoas atendendo. Eles escolhem um lugar cheio de mato para poder fazer a caravana da transformação. Então, até um negócio que não é fixo, que não tem infraestrutura, é só uma barraca assim enorme. Até isso é precarizado, gente, tá? Mas assim, o Mauro Mendes, ele é um excelente governador, na minha opinião, tá? Eu não tô aqui para falar de política, só que, gente, a caravana da transformação é algo muito bom. Só que a infraestrutura é triste. Eu acho que poderia existir um local de caravana da transformação em todas as cidades do Mato Grosso. Seria um baita do investimento, muito pesado. Não sei se isso poderia acontecer, tá? Porque eu não conheço as políticas aqui do Mato Grosso muito bem para saber se pode acontecer de ter um local fixo para a caravana da transformação, mas seria interessante, tá? Para o povo. Mas enfim. Então, olha só, materializado na carência de cartório, sobretudo em regiões mais afastadas dos centros urbanos. Olha só, igual aqui, Barra do Garças, Mato Grosso. Gente, que nem eu falei pra vocês, a caravana da transformação acontece lá no meio do mato. Foi tipo, sei lá, no setor. Eu não sei se é setor Bela Vista ou Boa Vista, tá? Alguma coisa vista, entendeu? O setor residencial, acho que é lá no rumo do Ouro Fino, coisa assim, né? Dane-se. Terreno horrível, longe do centro urbano, tá? Então, cara, isso aqui tá certinho, beleza? Isso aqui tá relacionado totalmente com a ideia. A ideia central que é a inoperância estatal, tá? Gente, a carência de cartório, carência de infraestrutura é inoperância estatal. Tá vendo que Abril falou algo mais específico? Agora vamos lá. Vou tomar uma aguinha aqui rapidão. Logo, é notório que a omissão do Estado perpetua o deficit, deficitário, na verdade, perdão, acesso à cidadania. Deficitário aqui no caso é um adjetivo, né? Então, deficitário acesso é um acesso que tem deficiência. Deficiência, no caso, falta, né? A gente não tem cumprimento da obrigação do Estado na questão de emissão de documentos, né? E fechou a ideia, não fechou? A omissão do Estado perpetua o deficitário acesso à cidadania. Tá vendo como fechou a ideia? Gente, lá em cima a gente fala que a inoperância estatal é um fator não, fato, né? Preponderante para a ocorrência dessa problemática. E aqui na conclusão, a gente fala que a omissão do Estado, que é a mesma coisa que inoperância estatal, né? Perpetua o deficitário acesso à cidadania. É assim que tem que ser uma conclusão de parágrafo padrão. É a mesma coisa que o tópico frasal, só que você fala que continua a mesma coisa. Entendeu? Cara, é muito simples. É muito simples e conhecer a estrutura vai te levar para 800 mais com certeza, tá bom? Desenvolvimento 2 vai ser a mesma ideia do desenvolvimento 1, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo tópico frasal. Além disso, é válido ressaltar que a lacuna no sistema de educação potencializa essa conjuntura. Bom, olha só, aqui isso acontece porque isso aqui também é conectivo, tá? A partir daqui, como a gente tem uma explicação do tópico frasal, aqui já começa o desenvolvimento do parágrafo, tá? Isso acontece porque desde o século XX, com a implementação de um formato tradicionalista de ensino pelo ex-presidente Vargas, cristalizou-se um modelo educacional que negligencia o aprendizado de temas transversais, a exemplo de concepções básicas acerca da cidadania. Pessoal, olha só como ele tem aqui um repertório sociocultural produtivo. Produtivo porque está relacionado ao tema. Olha só, formato tradicionalista de ensino pelo ex-presidente Vargas, né? Vargas. Ele implementou um formato tradicionalista de ensino. Gente, olha só. Negligenciar a aprendizagem de temas transversais. A exemplo de concepções básicas acerca da cidadania. Galera, quantas vezes na escola que já te ensinaram como que faz para você emitir um documento?
Ninguém te ensinou, né? Foram seus pais que foram lá e emitiram seus documentos, mas você nunca soube como que isso foi feito. Já perceberam isso? É culpa do sistema educacional, né? Que não ensina a gente sobre documentação, não ensina a gente sobre finanças, não ensina a gente sobre muitas coisas, coisas importantes para a gente viver socialmente, né? Então, galera, isso aqui é realmente um repertório sociocultural produtivo, realmente tem relação, tá? Tem relação. Beleza. Nessa perspectiva, com o desconhecimento por parte da população, oriundo da escassez instrutiva, né? Ó, oriundo da escassez instrutiva. O que isso significa? Oriundo significa que tem origem de, ou seja, veio do quê? Da escassez instrutiva. Escassez instrutiva é falta de instrução, né? Falta de educação para você poder saber como que faz para você emitir um documento, tá? Oriundo da escassez instrutiva é a mesma coisa que está escrito aqui, tá? Olha só. Negligenciou a aprendizado de temas transversais. Mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Sobre a relevância da garantia de direitos, tá? Vamos lá. Desconhecimento por parte da população sobre a relevância da garantia de direitos. Há uma invisibilização da situação sofrida pelas pessoas que não possuem documentos basilares. Lascou, não sei o que é isso não, gente, perdão. Mas enfim, como a certidão de nascimento. Verdade. Gente, certidão de nascimento, ela serve para muitos documentos, tá? Tipo, com a certidão de nascimento, você vai criar outros documentos. Compreendem? É muito importante. E sem contar que se você não tem certidão de nascimento, você não é cidadão. E a prova é: eu sou Maria. Como que é? Como que é, gente? A musiquinha? É... Eu tenho nome, e quem não tem? Sem documento eu não sou ninguém. Eu sou Maria. Eu sou João. Com certidão de nascimento. Sou cidadão. Acho que vocês já devem ter escutado essa musiquinha, tá? Eu tenho nome, e quem não tem? Sem certidão de nascimento eu não sou ninguém. Que certidão de nascimento, gente? Olha só. Eu tenho nome, e quem não tem? Sem documento eu não sou ninguém. Eu sou Maria, eu sou João, e com certidão de nascimento sou cidadão, ok? Isso aqui, inclusive, já foi até repertório que muita gente usou, tá? Nessa redação aqui. Galera, isso aí foi uma propaganda que passou em 2021. Coincidência ou será que não? Gente, eu vou ter um módulo dedicado a isso. Spoilers de redação, tá bom? Eu não quero ensinar vocês a tentarem prever tema, porque pode cair qualquer tema. Eu quero ensinar vocês a escreverem qualquer tema. Mas vai ter um módulo dedicado a spoilers, porque realmente existem. Tá? Mas pode ser que o Enem algum dia sacaneie e dê um spoiler que seja um falso spoiler. Você vai lá, estudou pra caramba pra um tema específico, cai outro totalmente diferente, você se lasca. Quero ensinar vocês a escrever, tá? Vamos lá, então. Gente, tá vendo que aqui a gente já tá, ó, um ponto final, 2 pontos finais, 3 pontos finais, ó. Cara, esse cara aqui ele deve ter uma letrinha pequenininha, tá? Como consequência disso, mantém-se o quadro de ausência das ações sociais efetivas no que diz respeito, tá? No que está relacionado à reversão desse contexto, fragilizando com isso a isonomia presente nas relações democráticas, tá bom? Isonomia, iso, é de igualdade, né? Nomia seria tipo um processo de transparência, né? Isonomia é um processo de transparência, tá bom? Processo de responsabilidade, né? Não sei exatamente. Tá, perdão. Tô me sentindo mal, mas enfim. Vamos lá. Aqui a gente não tá fechando a ideia. Como vocês podem ver, continua a ideia. 2 pontos finais pra gente concluir isso aqui. Três pontos finais para concluir o desenvolvimento. Só o desenvolvimento teve 3 pontos finais. Agora me diz, seu parágrafo padrão, ele não tem que ter no mínimo 3 pontos finais? Senão algo de errado não está certo, tá bom? Vamos lá. Como consequência disso, mantém-se o quadro de ausência de ações sociais efetivas no que toca, né? No que tange significa toca, beleza? A reversão desse contexto, né? Então, mantém-se o quadro. Como assim mantém-se o quadro de ausências? O quadro de ausência de ações sociais. Ou seja,
as pessoas elas não se manifestam. Ó, ausência de ações sociais significa que a galera não está se manifestando. Ah, mas tem um termo aqui que a gente não pode deixar escapar. Sociais efetivas, tá? Então olha só, efetivas, tá bom? Então olha só, ausência de ações sociais efetivas, porque a gente se manifesta sim, só que quem se manifesta não tem visibilidade, gente. Então, veículos de comunicações maiores, né? Uma Choquei. Choquei faz algo de útil na sua vida. Brincadeira. Então, pessoal, veículos de comunicações grandes devem ajudar a população, certo? Isso é muito claro, tá? Então, ações sociais efetivas no que tange a reversão desse contexto, né? Então, esse contexto, né, de aprendizado a respeito da emissão de documentos e tudo mais, continua o mesmo, né? Continua o mesmo. Então, a reversão desse contexto, ela não existe. Por quê? Porque não existe ação social efetiva para mudar isso, tá? Fragilizando com isso a isonomia presente nas relações democráticas. Isonomia, né? Processo de transparência. Então, tipo, gente, não é bem transparência, tá? É igualdade. Igualdade mesmo. Isonomia é igualdade. Então, olha só. Se uma pessoa não tem documento, ela não tem nem sei lá, título de eleitor. Ela não pode votar, cara. Vocês têm ideia disso? Não pode votar. Não pode tirar CNH se ela não tem documento, tá? Então, galera, relação democrática. A pessoa ela perde direitos absurdos. Isso tem a ver com democracia, tá? Por quê? Porque outras pessoas estão tendo esses direitos porque elas já nasceram numa família que sabia como fazia o negócio da emissão de documento e tudo mais, né? Mas agora quem nasceu ali numa família que não sabe como que emite documento, essas coisas tudo, mudou o formato de emissão de documentos e a família não sabe mais como que faz. Como que vai tirar documento pro filho, né? Então, essas coisas acontecem, tá? O Brasil, Zil, tem 221 milhões de habitantes. Censo de 2021 do IBGE, tá? Então, gente, realmente acontece isso, tá? Democracia não tem só a ver com eleição. Tem a ver também com CNH, pô. Tem a ver. Porque a pessoa não tem esse direito, todo mundo tem. Todo mundo tem. E ela não. Entendem? É claro que, principalmente na questão de relação democrática no que tange a eleição, porque, cara, a pessoa não pode nem escolher quem ela quer que governe o país dela, né? Não tem documento, não tem título de eleitor, né? Vamos finalizar isso aqui que eu já enrolei bastante, né? Dessa forma, é imprescindível, ou seja, cara, não pode faltar, imprescindível não pode faltar. É imprescindível combater a falha do processo educacional, visto que marginaliza uma classe da sociedade. Marginaliza, deixa à beira, tá? Finge que não existe, deixa pra lá, tá? Marginalizar é deixar à margem, ignorar aquilo, tá? Beleza. Fechou a ideia. Tá vendo aqui, ó? Lacuna no sistema de educação potencializa essa conjuntura. Ele desenvolve toda essa ideia e a gente vem aqui pra. Olha só, é imprescindível, é necessário. Eu concordo com ele, cara. É necessário a gente combater a falha do processo educacional. Não é? Visto que marginaliza uma classe da sociedade, marginaliza, tá? Aqui, ó, aqui não fala que é necessário, né? Fala que é notório, né? Tem necessidade de você falar que é imprescindível combater, que você precisa combater? Não tem necessidade não, gente, tá? Mas é bom no segundo parágrafo de desenvolvimento. Por quê? Porque como o próximo parágrafo é o parágrafo de conclusão, você já tá dando ênfase que a gente tem que lutar contra isso. Entendem? É muito interessante. Vamos lá, então. Vamos para a conclusão, tá? Conclusão, também, ó, parágrafo padrão. Galera, eu esqueci de mostrar um negócio aqui para vocês no parágrafo de introdução, que é o seguinte. Lembra que aqui, ó, o descaso governamental foi o que trabalhou no desenvolvimento 1, ó, e a falta educacional, desenvolvimento 2, que a gente acabou de ver, tá? Isso são argumentos 1 e 2. Argumentos são as problemáticas que a gente vai trabalhar para mostrar que essa falha no sistema realmente existe, tá bom? Tem que ter duas problemáticas, desenvolvimento 1 e 2. E vai ter um módulo dedicado para isso, tá? Vai ter um módulo dedicado só para isso. Vamos lá, gente. Conclusão. É evidente, portanto, a necessidade de medidas que solucionem os desafios impostos
a garantia de acesso à cidadania no Brasil. Concordo. É evidente mesmo, cara, é muito claro que existe essa necessidade de medidas que solucionam esses desafios. Esses desafios impostos à garantia de acesso à cidadania no Brasil. É claro, claro que precisa dessas medidas para lutar contra esses problemas. Perfeito, tá? É uma afirmação. Tá vendo que, de novo, o tópico frasal é uma afirmação, uma simples afirmação? Não tem segredo, gente. Não tem, tá? Vamos lá. Por isso, o ministro público. Ministério, tá? Ministério Público, órgão responsável pela defesa dos interesses sociais, deve, por meio da fiscalização da aplicação dos poderes estatais, pressionar o Estado no que se refere ao aporte da infraestrutura ao setor que se oferta o registro civil, a fim que a retirada desse documento seja ampliada para as diversas regiões do país, tá bom? Vamos lá então. Olha só, Ministério Público, né? Isso aqui é um GOMIF, vai ter não um módulo, mas uma frente dedicada a GOMIFs, tá bom? Então fiquem tranquilos, vocês vão saber o que é GOMIFs. Isso aqui é um GOMIF, que é um agente interventivo, tá? O Ministério Público é um agente interventivo. Por quê? Porque ele tá intervindo, né? Olha só, olha, uma coisa interessante aqui, que nem eu disse, eu quero ensinar primeiro o parágrafo padrão, mas já vou mostrar isso aqui porque eu acho legal, tá? Olha só, ele fala que qual que é a responsabilidade desse órgão aqui, Ministério Público? A responsabilidade dele é defender interesses sociais, né? Então é para isso que serve o Ministério Público. Olha, ele fala que o dever por meio. Ele fala o meio em que deve ser feito alguma ação. Olha só, por meio de fiscalização da aplicação de poderes estatais, pressionar o Estado no que se refere ao aporte de infraestrutura. Tá vendo, gente? Olha só. O objetivo que ele está citando aqui, objetivo não, tá? A medida que deve ser tomada é pressionar o Estado. Pressionar o Estado mediante, ou seja, por meio de fiscalização da aplicação dos poderes estatais. Ou seja, a gente vai olhar se o Congresso Nacional está tomando medidas, está atualizando as leis para poder se tornar algo mais justo, algo mais acessível e tudo mais, tá? Então a gente tem que fiscalizar, né? Não necessariamente a gente, tá? O próprio Estado também, né? No caso aqui, o Ministério Público ele tem que fiscalizar, é isso que ele está dizendo. Então, basicamente, a gente tem que pressionar o Estado no que se refere ao aporte de infraestrutura ao setor que oferta o registro civil. Ou seja, o Estado ele deve começar a investir mais na infraestrutura dos cartórios, tá bom? Principalmente cartórios, tá? Secretarias de emissão de documentos no geral, tá? Enfim, isso deve acontecer por meio de fiscalização, certinho, tá? Isso aqui faz todo sentido, gente. E olha a finalidade, tá? Tem que ter finalidade, tá? A fim de que a retirada desse documento seja ampliada para diversas regiões do país, tá? Você pode também colocar um efeito, tá? A finalidade é essa. O documento seja ampliado para as diversas regiões do país. Com efeito, o maior acesso à cidadania e à garantia de direitos no país. No país não, né? Porque já tem esse termo aqui. Na nação. Na nação, tá? Com efeito, né? Então, depois desse objetivo ser concluído, com efeito, a população tendo mais acesso aos direitos básicos, tá bom? Vamos lá, então. Ademais, as instituições escolares públicas e privadas devem, por intermédio de palestras, instruir os alunos acerca da importância da documentação pessoal com o objetivo de minimizar a invisibilização desse tema e, com isso, estimular atitudes combativas à conjuntura de indivíduos sem registro. Gente, o desenvolvimento do parágrafo de conclusão, todo o desenvolvimento do parágrafo de conclusão, são medidas que devem ser tomadas. São intervenção. Não é à toa que a conclusão, na verdade, não se chama conclusão. Ela se chama proposta de intervenção. Coloquei conclusão aqui porque é intuitivo, né? É um viés cognitivo que a gente tem que o parágrafo de proposta de intervenção, né, se chama conclusão. Mas não se chama conclusão porque não está necessariamente fechando a ideia do desenvolvimento 1 e 2 e tudo mais, né? A gente está defendendo os direitos, né, da sociedade. Beleza? Vamos lá. As instituições escolares públicas e privadas devem, ó, por intermédio de palestras, então, basicamente, aqui agora o agente interventivo são as escolas, tá bom? Instituições de ensino no geral. Então,
mediante palestras, né? Então, as instituições de ensino elas vão promover palestras que vão instruir alunos acerca da importância da documentação pessoal. Ou seja, ensinar como que é importante ter documento para os alunos. Total sentido. Com o objetivo de minimizar a invisibilização desse tema. Perfeito, tá? E com isso, estimular atitudes combativas à conjuntura a conjuntura de indivíduos sem registro. Então, gente, olha só, o objetivo, e com isso, esse aqui é o objetivo, estimular atitudes combativas à conjuntura de indivíduos sem registro. Ou seja, lutar contra esse panorama, contra esse cenário, contra esse quadro, seja lá como você preferir. Tá bom? E olha só que legal, gente. A gente tem uma retomada do recorte temático aqui, tá? Isso aqui é muito legal, tá? Assim, o ideal do geógrafo Milton Santos será de fato uma realidade no país. Tá vendo que você retoma a ideia lá da introdução? Isso aqui, corretor se apaixona, tá? O ideal do geógrafo Milton Santos será de fato uma realidade no país. Ou seja, cara, é muito interessante ver a ideia que o cara teve, não é? Gente, ao invés de ele falar dessa forma, as pessoas terão mais acesso à cidadania e o país ascenderá no que diz respeito à garantia de direitos, né? Ao invés dele falar isso, ele falou: o ideal do geógrafo Milton Santos será de fato uma realidade no país. Isso aqui é perfeito, cara. Perfeito. Gente, eu imagino que a aula já esteja um pouco extensa. Eu não vou fazer análise desse daqui nesse vídeo, não, tá? Vou deixar para uma videoaula futura, quem sabe. Talvez eu faça na aula ao vivo também, tá? Pode ser que eu faça na aula ao vivo isso aqui, tá? Essa análise desse texto nota 1000 do Enem 2022, tá? Queria muito, porque Erro de Português é um poema que eu acho bem interessante, tá? Mas é um poema bem curtinho, gente. É tipo, num dia de chuva, o português. O português não, o europeu, não sei. Acho que é o português mesmo. No dia de chuva, o português vestiu o índio e. Ah, quem dera fosse um dia de sol para que o indígena pudesse despir o português, né? Eu não sei como que é. É um poema curtinho, mas como vocês puderam ver, eu pulei uma parte, né? Obviamente. Não sei o começo, mas. Ah, quem me dera fosse. Não, quem me dera não. Quem dera fosse um dia de sol para que o indígena despisse, né? Tirasse as roupas do português. Gente, isso aí é aculturação, né? Então, português vestiu o indígena. Aculturação. É uma cultura que não faz parte do povo indígena, mas, basicamente, o português foi lá e colocou isso pro indígena. E ele tem que seguir forçadamente, compulsoriamente. Fechou? Gente, é muito interessante vocês começarem a desenvolver esses sensos críticos mediante essas análises que a gente vai fazer aqui, tá? E eu acho que foi uma aula bem produtiva. Eu acredito que deu para entender muito bem o que que é o parágrafo padrão, tá? É isso aqui, gente. Tópico frasal, desenvolvimento, conclusão. Fechou? Não tem segredo. Não tem segredo, de verdade. Tá bom? Galera, se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários, pode mandar mensagem, tá? Vou querer uma avaliação, tá? De 0 a 5. Quero estrelinhas, tá bom? Estrelinhas para esse vídeo, porque eu quero saber realmente se ficou bom. Fato é que eu enrolo muito, não sou direto ao ponto, só que a grande questão é que eu quero fazer vocês, ao mesmo tempo em que estão aprendendo a estrutura, terem um desenvolvimento de conhecimento de mundo, tá? De senso crítico, beleza? Então é isso, gente. Essa aula foi uma aula bem simples, eu acho, mas foi produtiva. A grande parte não, a maioria foi dedicada a essa análise desse texto aqui. A gente fez uma análise profunda, tá? Eu acho que isso aqui vai ajudar muito vocês. E talvez eu mande isso aqui de exercícios. Talvez vocês tenham que analisar isso aqui e me dizer o que que é tópico frasal, o que que é desenvolvimento do parágrafo e o que que é Não, o que que é parágrafo padrão não, né, gente? E o que que é conclusão do parágrafo, tá? Acho que seria legal, né? Mas eu vou ver certinho. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui, tá? Fico muito grato mesmo de coração. Agora são nada mais, nada menos do que 3 horas da manhã, tá? Então, gente,
Eu cheguei muito longe por vocês. Eu espero que seja um projeto muito legal. Tô realmente me empenhando para isso. Quero que seja algo que ajude vocês. E é isso, pessoal. Forte abraço. Precisando de mim, podem contar comigo. E até mais.